Hoje daremos prosseguimento. Estamos falando sobre as operações do Espírito Santo, especificamente sobre atitudes que contribuem para o Espírito Santo operar nas nossas vidas. Tendo em vista que as operações são de caráter condicionais, então eu posso contribuir ou não para essas operações. Ou eu faço por onde ter acesso, experimentar, ou eu posso também me privar dessas bênçãos que são disponibilizadas pelo Espírito Santo. E aí falamos de uma série de atitudes que comprometem os crentes em relação a essa experiência. Os irmãos que desejarem, que não estiveram aqui nos últimos encontros, eu acredito que já está no meu canal no YouTube, o estudo passado. Já tem 3 estudos já postados lá, então os irmãos podem acompanhar. Hoje eu vou dar continuidade falando sobre as atitudes que contribuem para o crente experimentar ou ter acesso a essas benéficas do Espírito. Eu falei aqui sobre a fé agradável, falei sobre a obediência e falei sobre a pureza de coração como sendo meios ou coisas que contribuem para o crente ter uma experiência com o Espírito Santo de forma especial. Então a Bíblia diz que aqueles que são puros de coração verão a Deus. E este ver a Deus aqui trata-se de uma experiência profunda com Deus. E a condição para ter essa experiência é ser puro de coração. Falei aqui que o sinal de que estamos unidos a Deus é a preservação da pureza. Estou apenas relembrando aos irmãos. E concentramos o nosso pensamento baseando-se no texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 ao 19. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o 16, nós temos a recomendação do apóstolo Pedro, dizendo: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo. Então percebam de que Deus é o principal modelo de santidade a copiarmos. O padrão original de santidade é Deus. Aquele de quem nós devemos nos apoiar no que diz respeito à santidade é Deus. Não que não possamos imitar alguns crentes virtuosos, devemos imitá-los, mas nunca apoiarmos neles. Quem diz amém? Porque o homem ele pode falhar, por mais virtuoso que ele seja, por mais grau de santidade que ele conquiste, ele pode falhar. Por isso que Pedro disse: sede santo. Ele não disse, né? Sede santo como eu sou santo, Pedro, né? Sede santo como Paulo é santo. Não, ele disse: sede santo como o Senhor é santo. Porque os homens podem falhar, mas a santidade de Deus jamais falha. Então não apoie-se na santidade humana, porque ela é fadada à falha. Ela é falível. Ela é falível. Apoie-se na santidade de Deus. Tome Deus como modelo principal, padrão original, para imitarmos em santidade e pureza. E aqueles que têm algumas virtudes em alto relevo na igreja, a gente vai aprendendo, copiando, mas nunca se apoiando, entendeu? Já vi muita gente se apoiar em pregador, já vi muita gente se apoiar em irmãs que Deus usa na igreja, só que de repente, quando esses crentes cometem um deslize, aqueles que se apoiavam nele caem também com ele, termina deslizando com ele, porque não, fulano caiu, como se a queda de fulano fosse motivação para ele cair.
É por isso que Deus não disse assim, sede santo como fulano é, sede santo como eu sou. Deus disse, seja santo como eu sou santo. Amém? Então a gente aprende com a palavra de Deus que a santidade, a vida pura, a vida sem contaminação, direto com o pecado, é uma vida que dá condição para o crente desfrutar de bênçãos espirituais. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, o escritor desta carta, ele diz que o crente que se santifica, ele tem acesso à presença de Deus. E ele automaticamente já disse que sem santidade o crente não terá acesso. Quando ele diz assim, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então ele está mostrando os dois lados da moeda. Se a santificação, sem a santificação ninguém vê, então com a santificação a gente vai ver. Tá certo? Então a santidade é uma condição importante na vida do crente para experimentar as bênçãos espirituais, as bênçãos do Espírito Santo. A falta de unidade, ela interrompe a relação com o Espírito Santo. O crente, ele precisa dessa unidade espiritual, está ligado ao Espírito Santo. Sansão perdeu os privilégios porque não cuidou de se santificar. Lá em Juízes, capítulo de número 16, versículo 19 e o 20, a gente vê isso. Sansão, um homem que entrou para a história, mas que quase no final da sua história, Sansão sofreu alguns deslizes por conta da impureza, se envolvendo com prostituição, se envolvendo com coisas que não condizia com seu chamado, com seu propósito de nazireu. Nazireu é uma pessoa consagrada a Deus, uma pessoa que se consagra, vem do verbo nazir, ou vem da palavra nazir, quer dizer consagrar no hebraico. Sansão, ele foi escolhido para ser consagrado desde o ventre de sua mãe. Tem pessoas que é como Arão, depois de grande o Senhor separa ele para uma obra. Mas tem pessoas que é como Sansão, antes de nascer Deus já está separando ele para uma obra. Amém? Tem gente que Deus escolhe ele depois de grande, já era um homem, Arão já era um homem formado, já tinha pai, já tinha filhos, e Deus o escolheu para ser o sumo sacerdote. Só que Sansão, antes da mãe dele conceber, o anjo já tinha dito a ela, ele vai ser nazireu, vai ser consagrado para Deus. Jeremias também, o Senhor disse a Jeremias, antes que te formasse no ventre, antes que saísse da madre, eu já tinha te santificado. Santificar ali é separado, já tinha te santificado, e as nações te dei por profeta. Então existem pessoas que a escolha de Deus dá-se na vida dele no ventre, ou antes dele ser concebido. E existem outros que depois de grande, Deus cumpre um propósito específico na vida dele e o chama para a obra e o consagra para determinados serviços. Agora, aqueles que são chamados precisam prezar por essa questão da santidade. O obreiro, ele tem que ter muito cuidado, a liderança tem que ter muito cuidado. Aqueles que trabalham com as coisas sagradas do Senhor precisam ter cuidado com a sua vida moral e espiritual. Precisam ter muito cuidado, porque a gente não trabalha visando isso, mas muitas pessoas se espelham em nós, admira-nos, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Há muitas pessoas que se espelham em nós, e isso aumenta a nossa responsabilidade. Quando um crente, ele não tem o devido cuidado com a sua vida moral, ele pode causar um desserviço ao reino de Deus. Em vez de servir, ele faz o contrário. Ele traz um prejuízo. Um prejuízo.
um pastor, um presbítero, diácono, auxiliar, líder de grupo. Todo crente ele precisa se santificar, mas estes que exercem funções específicas na igreja devem se santificar muito mais, porque Paulo disse a Timóteo que aqueles que servem ao Senhor, no caso Timóteo, ele disse que Timóteo deveria ser exemplo de quem? Exemplo para quem? Para os fiéis. Ser exemplo dos fiéis. Ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém te despreze porque tu és jovem. Agora, ser exemplo dos fiéis. Ser exemplo de quem é crente desmantelado é fácil. Agora, ser exemplo de quem é crente já direito, e já vive uma vida séria, comprometida com a santidade. Então, ser exemplo dos fiéis, no meu entender, procure ser mais fiel do que aquele que é fiel. Para que aquele que é fiel veja você como modelo de fidelidade. Amém? Quem é fiel já tem que olhar para mim como modelo de fidelidade. Um pastor não pode ser menos fiel do que os membros. Não. Já pensou os membros fiel e o pastor veiaco, compra e não paga, enrola. Como é que pode um negócio desse? Os membros fiel e o pastor enxerido com as mulheres dos outros, com as filhas dos outros. Como é que pode um negócio desse? Os membros fiel e o pastor entrando por caminhos. Não, não pode. Eu estou falando de mim, mas tome para você também. Temos que ser fiéis ao ponto da igreja olhar para a gente se sentir segura. Se sentir segura. E não é ser fiel diante das câmeras, não. Porque a maior câmera é a de Deus, que vê a gente quando ninguém está vendo. Ser fiel dentro de uma câmera dessa é a coisa mais linda, é a coisa mais fácil do mundo. Dizem que caráter é aquilo que você é no escuro. Caráter é diferente de reputação. Reputação é o que o povo vê em você. O caráter é aquilo que você é no escuro. Sabe o que significa? Que quando ninguém está lhe vendo, aquele ali é você. Porque você ser crente na minha frente é fácil demais. E quem é doido vir perturbar na minha frente? Vai. Porque sabe que a espada vai soltar faísca. Mas quem é você dentro do seu banheiro? Quando está sozinho, fora do monitoramento da sua mulher. Não se estranhe, não. Eu estou pregando, eu não prego fazendo arrudeio, não, que eu não. Eu vou direto no ponto. Não tem nada de atalho. Quando o camarada for para o inferno, vai para o atalho, vai direto pelo buraco mesmo lá. Então, eu não tenho que pregar com atalho, tenho que ir direto. Quem é você quando sua mulher não está lhe vendo? Quem é você quando seu marido não está lhe olhando? Quem é você dentro do quarto fechado? Quem é você quando está viajando e não tem nenhum parente? Quem é você nos lugares onde as pessoas não lhe conhecem? Você é essa pessoa que é aqui dentro? Eita lá, pastor. Pega maneiro, pastor. Pega maneiro e tu acha que o fogo do inferno vai pegar maneiro? Se caírem lá? Não. Não é pegar maneiro, não. É falar a verdade. Porque aqui, o meu compromisso, primeiro, é me cuidar para ir para o céu. Segundo, ajudar vocês e comigo. Amém? Meu compromisso é isso. Primeiro, é eu me cuidar para ir para o céu. E segundo, é ajudar vocês e comigo. Essa é a minha missão. Então, a pureza, irmãos, é algo importante. Importante na vida do crente. O crente precisa prezar por este princípio de santidade, de pureza. 1 Timóteo 3:9, a pureza dá condição para Deus compartilhar os seus mistérios. Veja aí, 1 Timóteo 3:9. Guarda o mistério da fé numa consciência. Os mistérios da fé vêm para onde? Para uma consciência? É mistério da fé, mas só quem tem esses mistérios é quem tem a consciência pura. Quem tem a consciência suja não recebe não, o mistério da fé não. Então, os segredos de Deus é compartilhado para quem tem uma consciência pura. É dado para quem tem uma mente pura. Amém? Os segredos da palavra, os segredos do reino. Então, a mente tem que estar pura.
As condições para servir na obra também tem que ser pureza, santidade. Paulo diz que numa grande casa tem vasos para honra e vasos para desonra. Aí ele disse, mas aquele que se purificar dessas coisas será vaso para a honra, preparado para toda boa obra. Mas só é vaso para a honra quem se purificar, quem buscar uma vida de pureza, de santidade. Deus não se impressiona. Eu estou usando uma figura de linguagem. Na verdade, nada impressiona a Deus. O profeta Jeremias, sendo usado por Deus, Deus usou a boca dele e disse assim, de que eu posso me maravilhar? O que pode me maravilhar? Quer dizer, nada impressiona a Deus. Mas no modo de falar, o que impressiona a Deus não é as nossas línguas estranhas, nossa eloquência na palavra, não. O que deixa a Deus alegre, o que provoca em Deus prazer para conosco, é uma vida de santidade, é uma vida de pureza, é uma vida comprometida com o caráter de Deus. Você não estaria aqui se Deus não fosse puro. Você só está aqui porque sabe que seu Deus é fiel, é perfeito, é puro, sim ou não? Então só vai para perto dele quem é fiel, quem é puro, porque do jeito que você não queria um Deus cheio de cambalacho, Deus também não vai querer crente cambalacheiro lá no céu, não. Não, tem que... Esse tempo que ele nos dá aqui é para a gente ir aprendendo a cultura do céu, se aculturando ao céu. É para a gente se aculturar ao céu. Então é importante sabermos disso. Deus julga aqueles que não refletem a sua santidade e os que brigam, ou brincam, digo, com as coisas divinas. Em Levítico capítulo 10, versículo 1 ao 3, nós temos a referência ali dos filhos de Arão, que diz assim, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram o quê? Fogo estranho perante o que não lhes ordenara. Quer dizer, Deus estabeleceu um padrão, um modelo de culto, um sistema de culto, o tipo de oferta que eles deveriam ali oferecer. Deus deu toda a recomendação de como deveria ser o perfume que eles deveriam utilizar no santuário, mas eles inventaram de fazer diferente. E nessa atitude deles, veja o que aconteceu, versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Versículo 3. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se chegarem a... Quem se chega para servir a Deus, Deus é santificado nele. Lembre-se que todas as vezes que você está tocando, cantando, pregando, declamando uma poesia, Deus está sendo santificado em você. E se você vem trazer uma coisa que não é de conformidade ao caráter de Deus, isso compromete a sua vida. Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Quer dizer, Deus só fez lembrar ele. Foram eles que não me santificaram. Eles me trataram de forma banal, como se eu fosse qualquer outro ser. Faltaram com honra, respeito, não me glorificaram, então o resultado, as consequências foram estas. Então a santidade é algo extremamente necessário, irmãos. Quem investe quem se dedica em santidade, então Deus investe em autoridade. Quem se dedica em santidade recebe de Deus o investimento de autoridade. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 diz, sempre sejam alvas as tuas, sempre sejam alvas. Não diz que as vestes têm que ser alvas de vez em quando, tem que ser sempre, sempre. Aí ele diz, e nunca falte o óleo sobre a tua. Interessante que na ordem é, primeiro vestes limpa para o óleo descer. Então o óleo fala de investimento de autoridade, unção na antiga aliança,
era concessão de autoridade. Então, como é que o óleo vai descer se as vestes estão sujas? Como é que o óleo vai descer se a pessoa não está vivendo uma vida de pureza? Como é que Deus vai investir autoridade num vaso que não está limpo, num instrumento que não está limpo? Então, tenhamos cuidado. Eu tive um presbítero, já dormiu, já está com o Senhor, presbítero Cipriano. Quando eu era jovem, ele dizia muito para mim: irmão Elmi, tenha cuidado, porque Deus não gosta de comida boa em pratos sujos, meu amigo. Deus não gosta. E ele estava dizendo: não adianta pregar bonito, cantar bonito, se a vida está suja. Deus não aprecia isso. Assim como você não quer. Se você chegar num restaurante, pedir uma parmegiana, pedir qualquer prato e vir uma perna de barata, você vai reclamar ao garçom. Sim ou não? Estou falando aqui, em outro lugar o povo come até a barata, mas aqui o povo vai reclamar ao garçom. Entendeu? Vai dizer logo: que é isso aqui, uma barata aqui, como é que pode? Sabe por quê? A comida pode ser boa como for, mas se tiver sujeira nela, você não vai degustá-la, você não vai. Do mesmo jeito é Deus. A pessoa canta tão bonito. Às vezes eu vejo os crentes, né? Alguns crentes imaturos. Eita, viu aquele cantor do mundo cantar o hino da harpa? É lindo demais. Eu fico escutando o tempo todinho. Deus está nem aí. Pode qualquer cantor famoso do mundo cantar os hinos cristãos, que Deus está nem aí. É comida boa em prato sujo. Porque a mesma boca que está cantando os hinos da harpa está lá no show, na prostituição, incentivando os outros à prostituição, à maconha, ao uso de droga, nos shows que eles fazem. Então, querido, não é porque eles cantam os hinos da harpa que a gente já tem que apreciar. Não aprecie o que Deus rejeita. Amém? Mas agora eu quero falar de um outro ponto, e esse aqui é mais forte, que eu vou falar sobre a humildade como condição para desfrutar das bênçãos espirituais. A humildade como condição para desfrutar das bênçãos espirituais. E a palavra humildade do latim vem de um termo chamado humilitas. Essa expressão significa pouca elevação. No grego vem de humos, que deu também origem à palavra homem, né? Aquele que está no chão. Aquele que está no chão. Tem um sentido de modéstia no grego. Isaías 66, versículo de número 1 e o 2. Isaías 66, 1 e 2 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrato ou escabelo dos meus pés, que é o suporte de colocar os pés. Que casa me edificaríeis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei. Para quem? Para o pobre e abatido e que treme o quê? Diante da minha palavra. Há uma versão que diz para o humilde. Não sei quem tem essa versão aqui. Alguém tem essa versão? A minha aqui diz para o humilde. E essa expressão pobre e abatido de espírito é traduzido por humilde, para o humilde. Então veja que Deus, ele está mostrando para quem os olhos dele está direcionado, voltado. A quem Deus dedica a sua atenção, para aqueles que são humildes. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele deixa ali bem claro o que aconteceu na sua experiência quando orou a Deus para remover o espinho da sua carne, que eu não vou entrar em detalhes sobre esse espinho, mas algo que estava incomodando Paulo no âmbito espiritual. E Paulo, ele faz alguns pedidos ao Senhor, ou pelo menos pede ao Senhor 3 vezes para que ele removesse o espinho. E o Senhor diz que não vai remover o espinho, mas iria disponibilizar graça
Disponibilizar a graça. Aí no capítulo de número 12, versículo 9, o Senhor diz: e disse-me, a minha graça porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fraqueza aí não é fracasso. Não confunda fraqueza com fracasso. Quer dizer, eu vou pecar para que o poder de Deus... Não é isso que a Bíblia está dizendo. Fraqueza aí é as limitações, é a impossibilidade humana, é a humildade da pessoa. Amém? Tem nada a ver com fracasso. O meu poder se aperfeiçoa, se encaixa em você quando você é humilde. Quando você reconhece suas limitações, então meu poder começa a operar a partir de então. Tem nada a ver com fracasso. Tem gente que traduz isso para querer justificar queda, pecado, e não é isso que o texto está dizendo. Então, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas, para que em mim habite o poder de... Aí eu pergunto, o poder de Cristo habita nos fracassos? No pecado, nos erros das pessoas? Não, é na limitação, no reconhecimento de suas limitações. O poder de Deus, ele age. Quando a gente declara falência aos nossos recursos, Deus coloca em evidência os recursos dele. Quem me entendeu, diga amém. Enquanto você pensa que pode, você continua levando surra de Satanás. Mas quando você reconhece, Senhor, com as minhas forças não dá para eu vencer o diabo, eu não consigo vencer esse meu adversário, estou sofrendo aqui desvantagem, ele está ganhando, ele está me esbofeteando, o que é que eu faço? Me ajude. Aí o Senhor diz, toma graça, porque enquanto tu não me pede, eu não dou, mas quando tu reconhece que não é, eu vou mostrar que tu vai vencê-lo com a minha graça, com os meus recursos, com o meu poder. E era um ato de humildade de Paulo reconhecer naquela batalha ali. Tem muitos crentes que não venceu Satanás ainda, porque ele quer vencer o diabo com a sua própria força, com as suas habilidades, com as suas estratégias. E isso daí é a maior tolice do mundo. Você precisa entender que, do ponto de vista, nesse aspecto aí, natural, você sofre desvantagem. Sofre desvantagem. Você está aqui nesta terra, o maior tempo que você pode estar aqui é 70, 80, 90 anos. O Satanás está aqui nesta terra há milhares de anos. Você conhece uma cultura, ele conhece todas as culturas. Você conhece 2, 3, 5 idiomas, ele conhece todos os idiomas. Então ele tem uma vantagem, entendeu? Ele tem uma vantagem. Você para descansar, ele não para, ele é espírito. Está 24 horas preparando cilada. E o que é que eu faço para ganhar? Contar com quem está aqui mais tempo do que ele. O segredo é esse. Do jeito que ele está aqui há mais tempo do que você, Deus é eterno. Quando Deus existia, Satanás nunca, Deus já estava aqui, ó. Deus já existia antes dele. Deus criou um anjo perfeito, ele se rebelou e tornou-se em Satanás, inimigo de Deus. Então, nós temos um Deus que conhece tudo que ele planeja, tudo que ele quer fazer. Então, conte com esse Deus. Pare de querer lutar com Satanás com as suas próprias forças. Tem pai querendo transformar filho, mãe querendo transformar filha. Não, você pode até querer que ela seja transformada, mas você não consegue transformar. É Deus quem vai. Essa luta é espiritual. Então você tem que trazer para o altar, se derramar. Senhor, eu não consigo, eu já fiz de tudo, eu criei para ti, eu gerei para ti, eu concebi para ti. E derrame-se no altar. Agora deixe que Deus vai trabalhar no que você não pode. Pare de comprar uma briga para você no campo que não pertence a você lutar. Onde pertence você lutar é no altar. Você vai lá para o altar e conversa com Deus. E deixa Deus trabalhar. E Deus vai trabalhar. Amém? Quem diz amém? Então a humildade e pouca elevação no grego vem de rumos. Rumos, aquele que está no chão, traz o sentido de modéstia. É ter, do ponto de vista doutrinário, humildade é ter a mentalidade de Cristo. Então toda a humildade humana, ela é aprendida, ninguém nasce humilde. Viu, irmãos? Por isso que Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e...
Então, a humildade você não nasce com ela, você concebe. À medida que vai aprendendo com Cristo. A humildade humana, ela é concebida. A de Cristo é inata, é na natureza, caráter dele. Mas a nossa, a gente vai ter que aprender. Porque a nossa natureza, ela tem inclinação para o mal. A tendência dela é inclinar-se para o mal. Mas em Cristo, nós somos educados a subjugar essa natureza carnal. Amém? Então a gente vai aprender como subjugar ela por intermédio de atitudes humildes. Mateus 11, 29, Jesus disse: aprendam de mim, eu sou manso e humilde. Então ele é, mas nós somos aprendizes. Quem me entende, diga amém. Em Filipenses, Paulo dá testemunho dessa humildade. Capítulo 2, versículo 3 ao 8, como é que diz aí? Filipenses 2, 3 ao 8, diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Agora, versículo de número 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo que o quê? Que houve também em Cristo. Veja, que a gente vai sendo humilde a partir de Cristo, aprendendo com Cristo, olhando para Cristo, vendo como ele agiu, se comportou, e a gente vai fazendo aquilo que ele fez na nossa vida, aplicando na nossa vida, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, não há um testemunho mais eficaz de humildade do que este aí. Deus descer do trono, tornar-se semelhante a nós, e mesmo na nossa, semelhante a nós, ele ainda desceu mais um pouco. Isso ocorreu na ceia, na última ceia, quando ele desceu para lavar os pés dos discípulos. Entendeu? Ele ali demonstrou um ato de humildade. E na cruz, já está dizendo tudo. Ele consumou, mostrando até onde, pela humildade, ele chegou, através da sua humildade, chegou. Então Deus revela a sua humildade em Cristo neste ato. Então a humildade é andar no caminho oposto do orgulho. Então ser humilde é você andar em oposição ao caminho do orgulho, não ser orgulhoso. Humildade é pensar com moderação acerca de si mesmo. É você nunca pensar que você é o tampa de cruz, que as pessoas estão abaixo do seu nível, que você está acima de todo mundo. Humildade é você pensar com moderação. Paulo falou isso na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 6, que a gente tem que ser moderado. Então tem que ter moderação, ser moderado. Capítulo 12, eu acho que o versículo 6 em diante, ele fala sobre esta moderação. Ninguém pense além, né? A humildade tem mais a ver com o reconhecimento de nossas limitações do que propriamente com exposições de aparências pouco influentes. Tem pessoas que pensam que ser humilde é andar com a camisa rasgada debaixo das axilas. Tem pessoas que pensam que ser humilde é andar com um colarinho preto de grude. Tem pessoas que pensam que ser humilde é andar com um sapato sem estar engraxado. Tem pessoas que pensam que ser humilde é mostrar que a meia está furada. Não, isso não tem nada a ver com humildade. Tem a ver com relaxo ou necessidade. Amém? Outros acham que andar fedorento, né, é humilde. Eu conheci um irmão que eu tive que ameaçar ele. Viu, irmão? Literalmente. Chamei os presbíteros, cerquei ele, porque onde ele chegava, ele levava uns 10 gambá dentro da roupa dele. E ninguém estava aguentando mais. Eu cheguei
para ele, disse assim: olha, se o senhor não tomar um banho, eu vou juntar os presbíteros aqui, a gente vai lhe amarrar e vou lhe dar um banho e rasgar essa roupa e lhe dar outra. Foi assim mesmo. Assim mesmo, porque, olha, pense, ele só usava aquele perfume japonês, em Acapura, ou francês, né? Água delas Forças. Então, era triste a situação daquele homem, e ele era muito fanático. Ele dizia: não, mas isso aqui é um bom cheiro de Cristo. Eu disse: meu Deus. Ele dizia que o cheiro do suor, o cheiro natural, era o cheiro que Deus queria na pessoa. Eu disse: meu Deus. A Bíblia manda o crente tomar banho, irmãos. Teve uma hora que Deus disse a Moisés, capítulo 19, versículo 11 de Êxodo, Deus disse a Moisés: olha, diz a esse povo que tire as roupas, lave suas roupas, tomem banho hoje e amanhã, para que no terceiro dia eu me revele no meio deles. Deus não aguenta nhaca não, irmão. Em Hebreus capítulo 10, versículo 22, diz: cheguemos com verdadeiro coração e certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Quem vem à presença de Deus tem que tomar banho. Nós temos, né, irmão? Tem que tomar banho. Mas tem crente que gosta de ver o Salmo 91 se cumprir literalmente ao lado dele. 10.000 caiu ao teu lado, 1.000 à tua direita, porque quando ele levanta o braço para adorar, o povo cai do lado de cá. Quando ele levanta o outro, o povo cai do outro lado. Quem aguenta um negócio desse? Não, irmãos. As coisas, isso não é humildade, não, isso é relaxo, falta de cuidado, tem que cuidar, se higienizar, se perfumar. Se não pode comprar perfume da Renaudê, compra de outro. Ele está dizendo que já facilita, já quer ganhar aqui. Entendeu? Compra de outra marca, mas compra alguma coisa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Que Deus não aceita isso não. Na presença do Senhor temos que estar cheirosinho. Amém? Não ande cheirando, ande cheiroso. Tá certo? Quem anda cheirando, cheira tudo. Então, é bom ter o cuidado. Termos cuidado com isto. Porque Deus gosta das coisas santas. E as coisas humildes não tem nada a ver com relaxo. Tem nada a ver com pobreza. Estado de miséria, não tem nada a ver com isso não. Não confunda uma coisa com a outra. A humildade na Bíblia, ela possui dois aspectos. Primeiro, o aspecto vertical e segundo, o aspecto horizontal. Mas deixa eu falar logo do aspecto horizontal. Depois eu falo do aspecto vertical. A humildade para com o próximo. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3. E aqui vai pegar um bocado de gente, viu? Quem é casado aqui, levante a mão. Segura lá, não deixa ele correr não. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda e suportando-vos uns não é transformando não, é suportando mesmo. Tem gente que você não vai mudar ele não, mas tem que aguentar ele. Porque tem gente que não quer aguentar mais ninguém na igreja. Não, ele tem que mudar, ele tem que mudar. Tem hora que não vai mudar, você vai ter que aguentar. A Bíblia manda suportar. Tem gente que Deus muda ele, e tem gente que a gente tem que suportar. Sim ou não? Suportando. A humildade nos leva a isso. Suportar uns aos outros. Ele fala de toda a humildade aqui. E quando ele direciona a praticidade da humildade é no relacionamento interpessoal aqui, seres humanos. A humildade, nesse contexto, é um antídoto para aquelas pessoas que estão vivendo em conflitos interpessoais. Primeiro, conflitos de gerações. É um problema que a gente enfrenta na igreja. Ainda ontem eu estava falando com meu filho e as jovens que estão lá em casa, que é muito difícil ser pastor nessa época, porque eu sou pastor de duas gerações.
Eu estou vivendo um ponto intermediário entre uma geração que me ensinou e está terminando, os idosos, e uma geração de jovens que estão começando agora. Então, esta geração tem uma visão e essa tem outra visão. Esta geração tem um estilo de vida e esse aqui está desenvolvendo um novo estilo de vida. Essa geração quer uma igreja cheia de luz, cadeiras como estão aqui, e essa que é uma igreja cheia, pintada de preto, cheia de holofote, gelo seco. Agora imagine ser pastor de uma geração que quer inovar e a geração que quer conservar. E eu estou no meio aqui, não posso perder nem os velhinhos, nem os novos. É fácil um negócio desse? É fácil administrar? As pessoas acham tão fácil hoje ser pastor. Irmãos, isso não é fácil não. Quer que a gente chegue, os jovens, quer que a gente chegue e mude as coisas, os velhos, não mudem não, senão o senhor está deixando de ser crente. Um diz que se eu mudar, eu deixo de ser crente. O outro diz que se eu não mudar, eles vão correr para outro lugar que estão mudando. Agora veja, no meio está o pastor, num conflito de gerações. E pastor administrar isso não é de agora não. Então a gente precisa buscar um consenso entre essas gerações. Os jovens com a sua força, capacidade nas coisas relacionadas à tecnologia, o avanço, o desenvolvimento social, precisam dos velhos que não se desenvolveram, que se estagnaram. Eu mesmo não sou desenvolvido na tecnologia. Quem me ajuda é meu filho. Eu não tenho vergonha de dizer que tenho limitações em algumas coisas. Claro que eu sei administrar um pouco o Instagram, mas tem coisas que é ele que faz. Essa juventude hoje tem uma mente extraordinária. Entendeu? Agora, assim como eu preciso dele, ele não pode dizer que não precisa de mim porque eu não sei. Existem áreas da minha vida que eu preciso reproduzir nele. E coisas na vida dele que eu preciso absorver. Quem está me entendendo, diga amém. Até porque, diante desse conflito de gerações, a gente precisa ter cuidado, porque somente a humildade entre os velhos e os jovens é que pode trazer um consenso. Se os idosos não forem humildes para reconhecer o valor da força dos jovens, isso pode trazer prejuízo, estagnação. A igreja pode travar. Se os jovens não forem humildes para aprender os princípios espirituais nas experiências dos velhos, eles podem ter morte prematura. Então veja os conflitos como é que está. Eu disse ontem ao meu filho uma coisa que eu ouvi quando eu era jovem. Eu procurei um pastor quando eu era jovem e fui fazer uma reclamação a ele, porque uns presbíteros velhos estavam dando cascudo em mim. Eu pregava, eu tinha uma mente muito fértil, quando era jovem pregava, eu lia um livro, decorava quase o livro todo, já ia cheio de conhecimento para os púlpitos. Só que o que eu aprendi eu dizia, eu não tinha filtro. Eu achava que tudo que era verdade eu era a pessoa certa para falar. Depois eu aprendi que para cada verdade tem uma pessoa, tem um mensageiro para dizer. Mas quando eu era jovem eu achava que eu podia dizer tudo, é a verdade, mas nem sempre essa verdade é para ser dita por você. Nem tudo que você acha que tem que ser feito, você é a pessoa para fazer. Então tem coisas que a igreja não vai aceitar. Assim como em casa, uma casa de muitos filhos, se o pai e a mãe sair e deixar o filho mais velho encarregado dos irmãos mais novos, e o irmão mais novo fazer algumas travessuras, e o mais velho pegar o cinto para bater nele, o que é que o mais novo vai dizer? Você não é meu pai? Por quê? Porque só quem pode fazer isso é o pai. Corrigir, tem coisas que somente o pai. E eu aprendi isso. Se eu estiver corrigindo um obreiro desse, o pastor Hélio chegar, eu me calo. Porque quando ele chega, a autoridade é dele, não é mais minha. Aprendi isso tão simples, questão de ética. Como é que o irmão mais velho vai fazer uma coisa que cabe para o pai fazer? Então, uma criança sabe, entende, que nem tudo que é certo, aquela pessoa é a pessoa certa para fazer.
É certo corrigir, mas ele não era a pessoa certa para aplicar a correção. Sim ou não? Então é preciso compreender isso. No mundo espiritual também tem isso. E a gente precisa entender essas coisas para que esses conflitos de gerações se acabem. É preciso haver humildade. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz assim. Veja o que Pedro diz. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. Ele está mandando os jovens ser sujeitos a quem? Agora, quando ele diz aqui, e sede todos sujeitos uns aos outros, que é que ele está dizendo? E os anciãos também aprendam a se sujeitar. Porque não é só os jovens que têm que se sujeitar. Existem situações que os anciãos precisam saber seus limites. E revestivos de quê? De humildade. Se houver humildade entre os anciãos e entre os jovens, vai ter consenso. Só isso, irmão. Mas tem gente que não, eu sou velho, eu estou aqui, não sei o quê. E eu, quando era jovem, mais jovem, que eu não estou no PROAT ainda, mas quando eu era mais jovem, aí eu fui reclamar a esse pastor. Eu disse, aqueles velhos ficam reclamando com inveja. Eles nem pregam e não deixam eu pregar. E eu cheio de razão. E eu não estava dizendo nada que não fosse verdade. E aquele pastor só olhando para mim. Eu pensei assim, quando eu terminar aqui, ele vai me botar lá em cima do pódio. Irmão, eu levei uma rasteira e caí com a venta no chão. Que quando eu terminei, ele disse assim, deixa de ser besta, rapaz. Deixa de ser besta. Como é que pode uma pessoa que está no terraço enganchar o pé com quem está na cozinha? Tu estás começando, eles estão terminando. Para pensar. Se tu não tem humildade para aprender com eles, então tu vai te corromper. A igreja não vai te ter como obreiro. E eles estão velhos, daqui uns dias Jesus chama ele para o céu. Resultado, a igreja nem vai ter os jovens que poderiam aprender, nem vai ter os velhos que estão se engarranchando contigo lá. Seja humilde para aprender, conquista eles, porque eles estão terminando, tu está começando. Para quando eles forem chamados, quem é que Deus vai deixar no lugar dele? É tu. Então aprende com ele o que tu tem de aprender com ele e compartilha com ele aquilo que Deus te deu também. Irmão, foi uma tapa na cara. Eu voltei todo humildezinho. E parece que quando eu voltei humilde, os presbíteros se aproveitou mesmo, chupavam o dedo. Vem agora e tome na minha moleira. Mas eu aprendi, eu compreendi. Eu aprendi que se eu estou pregando no púlpito cheio de gente, não fui eu que evangelizei, foi os velhos. Quem ganhou aquelas almas para eu pregar não fui eu, foi os velhos que antes de eu existir, ele já estava pregando. Então não é porque agora tem púlpito, tem câmera, tem cadeira, que os camaradas estão tudo velhinho que eu vou desprezar ele não. Eu tenho que entender que para eu fazer história eu não tenho que apagar a história de quem passou primeiro. Eu tenho que respeitar, aprender, honrar, porque um dia eu vou estar no lugar dele e outro novinho vai estar aqui. Eita lá, vocês não vão ficar jovens para sempre não. Então aprenda, não despreze as pessoas que já viveram o seu futuro, que já passaram pelos lugares que vocês ainda vão passar. Aprendam isso. Porque tem filho que acha que porque sabe um pouco de tecnologia, aí vai desprezar o pai porque não sabe mexer no Instagram, porque não sabe mexer no YouTube. Querido, ele não sabe mexer no YouTube, mas tu está vivo porque ele trabalhou para dar comer para tu ficar vivo. Ele não sabe mexer no Instagram, mas a roupa que tu tem não foi com o teu Instagram que tu ganhou não, foi com aquele ali que não sabe mexer, trabalhando para te dar roupa. O perfume que tu usa é ele que trabalha para te dar. Então respeita teu velho, respeita tua mãe, respeite seu pai, respeita os mais velhos, aprenda com ele, e aquilo que ele não sabe, se puder ajudar, ajude, mas não despreze ele, porque o tempo não colaborou com ele como está colaborando com você. Eita lá, culto de doutrina é isso.
Posso continuar? Eu quero falar agora sobre casais. Vocês vão dar tempo para eu falar alguma coisa aqui? Porque às vezes tem tanta briga dentro de casa e eu quero mostrar o remédio para as brigas dentro do lar. Eu preciso mostrar. A humildade é o antídoto contra os conflitos interpessoais ou interpessoal. Então as lutas entre pessoas, elas se resolvem com humildade. O que vai curar esse relacionamento não é direito e não é a razão, é a humildade. Se direito e razão curasse, não teria tantos casamentos sofrendo divórcio. Que é tanta razão, que termina não tendo mais nada. Eu nunca vivi brigando com o Simone. Deus sabe, está aqui. Meus filhos é minha testemunha. Vou completar 25 anos de casado agora, em dezembro. Mas eu nunca vivi brigando, discutindo, panela voando em casa, não. Existem pontos que eu não concordei com ela e pontos que ela não concordou comigo e a gente resolveu. Orando, conversando. Mas não, pelo menos até onde eu lembro, não sei se meu filho está aqui, ele lembra, se me viu alguma vez brigando com a mãe dele. Pode dizer. Pode dizer. Briga, contém dela, bate boca, faltando... Nunca, irmãos. Vou fazer 25 anos de casado. Agora, já houve situações de a gente estar em discórdia. E eu lembro de uma situação que eu estava em discórdia, eu não lembro mais a causa, mas eu lembro que eu estava com a razão. E quando o pastor Hélio me procurou, eu disse a ele, eu tenho razão. E mostrei para ele a razão. Por isso que eu lembro que eu estava com a razão. Eu não lembro o que foi. Mas fui para o aniversário de um sobrinho meu e ele percebeu que eu estava meio chateado. Disse, o que é que está havendo entre tu e Simone? Está bem? Eu disse, está bem. Esse por que tu está assim? Eu disse assim, por conta disso, disso e disso. E quando mostrei os meus argumentos, ele disse, realmente, tu tem razão. Eu cheguei, fiquei animado. Glória a Deus. Arrumei um aliado, né, para me apoiar. Realmente, tu tem razão. E eu fiquei me sentindo todo fofinho. Só que depois ele disse assim, tu tem chamada de Deus? Eu disse, tenho. E como é que tu vai cumprir sem a tua mulher? Aí eu parei para pensar. Aí ele disse, qual é melhor, a razão ou ela? Porque tu não vai cumprir a chamada com a razão, tu vai cumprir com a tua esposa. Aí ele disse, tem hora que a gente precisa perder a razão para ganhar a mulher, do que ganhar a razão para perder a mulher. Qual é dos dois que tu quer? Eu disse, não, eu vou perder a razão mesmo, deixa a razão para lá, manda ela para o quinto dos infernos. E fiquei com a mulher até hoje. Acabei com aquela besteira de ficar amuado nos cantos. Porque o homem tem isso, né? Ele está cheio de razão, quer que a mulher se humilhe, peça perdão. Eu nem esperei ela pedir perdão. Eu fui depois, abracei, a gente conversou. Nem precisou dela pedir perdão, porque eu joguei a razão no lixo e fiquei com ela. Mas tem gente que fica com aquela besteira. Eu tenho razão, fica com a humildade. Em vez de ficar com a razão, fica com a humildade. Joga a razão no lixo e se agarra com a tua mulher e vai dar beijo nela. Deixa de besteira. Então a humildade, irmãos, ainda é o antídoto contra esses conflitos. Alguns casais, às vezes, confundem posição hierárquica do lar com o valor, Tem mulheres que têm esse problema de discernimento. Acha que quando o homem diz que ele é o líder da casa, está desvalorizando ela. Não tem nada a ver, irmão. Posição não tem nada a ver com valor. Está vendo aqui na igreja? Eu estou numa posição hierarquicamente superior a vocês. Porque Deus me deu a responsabilidade de cuidar da alma de vocês. Vocês não cuidam da minha, mas eu cuido da alma de vocês. Eu respondo pela vossa alma. Está lá em Hebreus. Obedecer aos vossos pastores, porque ele há de prestar conta de vossas almas. Então, posicionalmente eu estou numa função superior. Mas em termos de valor nós somos todos iguais, porque Jesus não derramou um sangue para me salvar e o outro para salvar vocês. Foi um sangue só, mostrando que a gente vale a mesma moeda. Então, em termos de valores, nós somos iguais, posicionalmente estamos em lugares diferentes. Mas o fato de estarmos em lugares diferentes não desqualifica a gente, não deixa a gente com menos valor. Na família é assim também. O fato de Deus ter estabelecido hierarquicamente o homem como líder da casa, ele não tem que usar isso para desvalorizar sua esposa.
para desprezar sua esposa. Quem manda aqui sou eu, tu não manda em nada. Tu replica a ordem, tu repassa a ordem. E eu vou lhe mostrar por quê. Abra a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Julgai entre vós, aliás, mas quero, vamos lá, 11:3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de quem? E o homem? E Deus? Aí eu pergunto, o que é que o homem faz se ele não recebeu a ordem de Deus? Qualquer coisa que você for fazer dentro da sua casa, você tem que consultar quem está sobre você. Não é porque você lidera a sua esposa que você está solto na liderança para fazer o que quer, não. Tem um Cristo que está sobre você. Por isso que quando a Bíblia manda a mulher se sujeitar ao marido, diz sujeita ao seu marido como a Cristo, porque Cristo tem que estar em cima dele. O problema de alguns homens é que tira Cristo e coloca Satanás. Aí a mulher não obedece, ele acha ruim. Claro, se é o diabo que está sobre a tua cabeça. Mas se for Jesus que estiver sobre você, nenhuma mulher vai ter dificuldade de te obedecer, de estar seguindo, porque sabe, se ele está mandando é porque Cristo mandou ele fazer assim. O marido tem que agir sob a liderança de Cristo dentro da sua casa. Quem diz amém? Eita lá! Eita lá! Isso é só o começo. Agora, preste atenção. Hierarquicamente, o homem está numa função, numa posição superior. Ele é o líder. E a Bíblia fala isso em vários textos. 1 Timóteo 2:12 e o 13. E Paulo fala com mais contundência acerca dessa posição. Acho que era o contexto da realidade lá de Éfeso. Que ele disse a Timóteo, não permito, porém, que as mulheres ensinem nem usem autoridade sobre, mas que esteja em... Claro, o contexto aqui é outro. O contexto cultural é outro. Mas o princípio é, não exerça autoridade sobre o marido. Essa ideia feminista aí, irmãos, tenham cuidado. Você não está assistindo esses estudos, essas coisas voltadas ao feminismo e querer chegar em casa e impor isso. Não faça isso não, que você vai se arrebentar. Os princípios de hierarquia do lar não é dada pelas feministas. É dado pela palavra de Deus, pelo Senhor, o Criador, aquele que instituiu lá. Ele que determina qual é o padrão. E a gente precisa seguir o padrão. O homem, por sua vez, tem que ter muito cuidado para não usufruir dessa função desvinculada de Cristo. A autoridade do homem em casa tem que ser baseada no princípio que Cristo estabeleceu na sua palavra. Porque se falta este princípio, compromete todo o andamento da casa. A humildade do homem consiste no ato de honrar e tratar bem sua esposa, reconhecendo o seu valor e o espaço no seio da família. O homem precisa entender que a esposa tem espaço. Porque tem homem que é possessivo, tudo é ele, tudo é ele, tudo é ele, tudo é ele. Por que tu não vai lavar a tua roupa também? Por que tu não vai preparar a comida também, para ela ficar só deitada, já que tu quer mandar em tudo? Não, irmão, tem área que é a mulher que tem que administrar e área que é o homem que tem que administrar. Eu disse esses dias no congresso de mulheres, o cajado lá em casa é azul e rosa. Não pode ser só azul, nem pode ser rosa. Totalmente rosa. Tem que ser azul e rosa. Azul porque tem área que eu lidero com maior expansão e área que Simone vai liderar melhor do que eu. E a gente precisa compreender cada cônjuge seus limites de autoridade para não haver confusão na administração do lar. Quem me entende, diga amém. Mas quando a mulher quer que o cajado seja todo rosa, para ela mandar controlar o homem. Olha, irmão, eu trabalhei em lugares que o camarada não ia tirar a escala. Por que você não vai? Minha mulher disse que eu não fosse hoje, não. Me dava aquela ira pentecostal. Não chama essa mulher para expulsar esse espírito ruim. Ela está atrapalhando o reino de Deus. Irmão, Deus faz as coisas tudo direitinho, as pessoas querem desmanchar.
Deus faz tudo direitinho. Trabalhei em lugar que a mulher queria mandar o marido parar de pregar. Olhou para o relógio e, a hora. Depois chamei ele, irmã, a senhora está mandando até no Espírito Santo agora. Está mandando no seu marido do Espírito Santo, porque Deus estava dando a palavra para ele e a senhora estava controlando de baixo. Ela, pastor, eu não sabia que era assim. Procure seu lugar, minha irmã. Procure seu lugar. É feio quando a senhora se comporta assim. Seja fêmea, não seja feminista. No instante ela, para o moço lugarzinho, porque pastor tem hora que tem que apertar o parafuso, que tem gente que tem um juízo fraco, irmão. Tem gente que tem um juízo fraco, esquece seu lugar, esquece sua posição. É tão bonito quando as coisas andam tudo no seu devido lugar. Uma vez eu descobri, pensando, por que foi que Deus colocou a mulher em segundo lugar ou ao lado do homem, mas na função hierárquica o homem é o líder, está na frente. E quando Deus coloca a mulher atrás, não está humilhando, não, está honrando ela mais do que o homem. Eu pensei que quem era honrado era quem estava na frente. Não, quem é honrado é quem está atrás. Porque eu sofro para alimentar vocês. Ou não é assim? Enquanto muitos de vocês estão dormindo, eu estou estudando. Enquanto muitos de vocês estão cuidando da vida secular, eu estou chorando para o diabo não derrubar vocês. Então Deus me fez servos de vocês. Eu sou o líder, mas sou servo de vocês. O líder, por estar numa posição superior, ele não é grandão não, não é servido não, ele é servo. A mulher, por estar na função de trás, ela é servida. Quando você pega um táxi, um Uber, que senta atrás, quem é mais importante, o motorista ou quem está indo atrás? Quem é? É o cliente, é quem está atrás, porque quem está atrás está dizendo, me leva para tal lugar, viu? Está mandando quem está na frente. Ele tem que cuidar da vida dele e cuidar da vida de quem está atrás. Quem está atrás pode até cochilar, mas ele não pode. Então tem hora que a mulher precisa saber que se Deus colocou ela atrás, é porque o homem está com uma carga maior para cuidar dela. Cuide dela, viu? Deixa ela morrer não, deixa ela padecer não. Honra e respeito. É isso que Deus está dizendo. Fica no teu lugar, mulher. Teu lugar é um lugar de honra, só para estar. E o homem se acabando. Mas tem mulher que sai daí, aí pega a direção, bate e morreu os dois. Não, fique no seu lugar. Deixa ele dirigir direitinho. Vá conversando com ele para ele não dormir. E as coisas vão caminhando. Então o homem ele age com humildade assim. Quando ele vai valorizando sua esposa, honrando, priorizando. Efésios 5:33. Veja o que a Bíblia diz. Como o homem tem que cuidar da mulher. Efésios 5:33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria, como a si. E a mulher faça o quê? Olha aí. Mas o homem tem que amar a sua mulher. A mulher só pode reverenciar se ela se sentir amada. O camarada só tem a língua para dizer coisa que não presta, machucar. Aí quer que a mulher honre ele, respeite ele. Qual é a mulher que vai honrar um camarada acavalado? Não, seja cortês, educado, trate bem. Deixe de ser bruto. Papai era assim. Querido, você não tem que herdar as heranças negativas de seu pai, não. Seu pai viveu em um outro contexto. Seja inteligente. Colossenses 3:19, o que a Bíblia diz? Eu acho que eu vou falar sobre a mulher a próxima semana para a gente encerrar, que chegou a hora aqui. Colossenses 3:19, como é que diz? Vós, marido, amai as vossas e não vos o quê? Eu já pequei um bocado nisso aí. 1 de Pedro 3:7. E se tiver um homem aqui que nunca irritou a mulher, é Jesus. Mas está aí a recomendação. Não irrite, não. E agora eu estou mostrando o versículo, ela vai sair tudo aqui cheio de catucho para dar tiro em casa. 1 de Pedro 3:7, como é que diz? Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, dando o quê? Honra a mulher como vaso
Não é que ela é o vaso mais fraco, não, é tratar como se ela fosse. Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejas o quê? Olha, deixa eu dizer uma coisa, se você não trata a sua mulher bem, saiba de que ela tem um advogado que vai ficar contra você na hora da oração. Que na hora que você for orar, o advogado dela vai dizer assim, está orando o que aqui? Vai te reconciliar com a tua mulher, arengueiro? Jesus não vai receber sua oração. É a Bíblia que está dizendo. O marido, quando briga com a mulher, a oração dele não passa do teto. Ele tem que se retratar e se tratar com a sua mulher. Viu? Isso não é alegoria, não. Isso é literal. Tem homem que ora. Enquanto não se humilhar para a sua esposa, sua oração não vai ser ouvida. Viu? Está ouvindo? Varão. Escuta, varão. Tira essa cera do ouvido hoje aqui, em nome de Jesus. Enquanto você não se humilhar, ser humilde, reconhecer que falhou, chegar para sua esposa e dizer a ela, eu preciso me retratar sobre isso aqui, então você vai orar e Deus não vai atender. Você vai se tornar um crente seco, vazio. Então, como é que o homem age com humildade? Quando reconhece que errou, que falhou. Porque tem homem que machuca. Tem homem que não fala, mas as atitudes dele é pior do que uma palavra. Tem homem que não bate, mas a palavra dele é pior do que um murro, do que um soco. É ou não é? Então tem que se retratar. Tem que se retratar, porque senão vai perder as bênçãos. Eu vou deixar as mulheres dormir em paz hoje. Mas a próxima semana, marido, amarre ela e traga elas, porque eu tenho algo de Deus para dizer para as mulheres. A hora não permite. Todos em pé, irmãos.